Oi, gente! Olha eu aqui novamente para gravar mais esse vídeo para vocês. Hoje é dia 5 de junho de 2026, sexta-feira, e peço por gentileza que vocês deixem um joinha, compartilhem, hypam, se inscrevam e deixem um comentário de muito amor e carinho. Obrigada a todo mundo que está acompanhando o canal. Deus abençoe vocês grandemente. E hoje eu vim fazer um pequeno resumo de mim, como que surgiu o canal, porque tá chegando muitas pessoas novas aqui. Obrigada a todo mundo que tá se inscrevendo. De verdade, muito obrigado. E hoje eu quero dizer para vocês aonde eu morava, como iniciou, porque muitos de vocês não me conhecem daquela época. Gente, quando eu iniciei o canal aqui, eu morava na roça, no interior de Minas Gerais, numa propriedade fechada, né, particular, e tinha várias plantações de bananas, mexia com bananas, era um trabalho braçal só para homens mesmo trabalhar lá dentro. Eu era, né, tinha um companheiro na época e eu iniciei o canal quando eu morava lá. E isso já em 2019, que eu comecei lá do meu jeitinho. E eu fui aprendendo totalmente tudo sozinha, amigas. Praticamente tudo sozinha, não. Eu aprendi tudo sozinha. A gravar, a editar, fazer as capas, assim, do meu jeito, mas eu sempre faço. A gente sempre dá um jeitinho de fazer algo ali do nosso jeitinho. Não é profissional, né, amigas? Porque algo profissional é uma coisa, que lindo, maravilhoso, mas é feito com muito carinho. Então, tudo começou, eu participava de um grupo de amigas que era do Facebook ou do Instagram, que eu conheci elas, mas também elas me acompanhavam no Facebook. E um dia elas falaram assim, Marília, por que você não cria um canal? E foi assim, e eu me inspirava em duas pessoas também que eu gosto muito, 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 gente, que é a Ale Canofre, não sei se vocês conhecem, e a Seca Fran, que são duas pessoas que foi uma grande inspiração dentro do processo de emagrecimento também, mas eu sempre gostei de acompanhar. Eu sempre falei para vocês que a gente tem que ter o gosto de acompanhar as pessoas, o gosto de ver algo que nos faz bem, né? Por isso que eu sempre falo para vocês aqui, quem não gosta do que a gente produz, diz, não deveria acompanhar a gente. Porque a gente tem que acompanhar pessoas que a gente gosta de estar ali vendo, acompanhando. Então, eram essas duas pessoas e também vendo ali, eu criei uma vontade. Só que, gente, eu tinha um celular trincado e um sonho para começar a gravar para vocês na época. Não tinha internet, era um. Como que eu falo para vocês? Era dados móveis do celular que se subia um vídeo já era a internet. Então, era assim que comecei com vocês. E o primeiro vídeo eu subi lá em cima, porque não pegava área em casa também. Suficiente para subir vídeo. Então, eu subia lá no meio do mato, subi o vídeo. O primeiro vídeo, gente, eu nunca vou esquecer. É um vídeo que eu me apresentei. Ele não existe mais, esse vídeo. Porque eu tive que tirar ele quando começou o processo da monetização, porque tinha uma música que ela tinha direitos autorais e deixei ela mesmo assim, e isso ia prejudicar ali o processo de ter a monetização do canal. Então, gente, foi assim, algo assim, que eu fiquei muito feliz, porque eram 3 pessoas que estavam vendo meus vídeos, essas 2 amigas, e mais a minha irmã, que viu o vídeo assim. E aí eu comecei. E logo em seguida deu certo de colocar uma internet lá na casa, que era não tinha internet que tem aqui hoje, gente. Era somente, como que fala? Aquelas internet sumiu da minha cabeça. Era uma internet satélite, agora que lembrei. E aí comecei a produzir vídeos, aí está com vocês. Vocês chegaram depois de um vídeo que eu gravei. Esse vídeo foi que viralizou no meu canal, que foi sobre o assalto da fazenda onde eu morei. Já contei para vocês aqui já sobre isso, mas como tá chegando e é muito vídeo aqui no canal, e eu vou atualizar vocês sempre de alguma coisinha. Então aí comecei a produzir, estar com vocês, sempre lutando com a obesidade, sempre mostrando para vocês lá os locais, né, onde eu morava, que era um bananal, tinha a Pedra Elefante, que era muito famosa, gente, onde eu morava. Vocês colocam na internet assim, ó, Pedra Elefante, Andradas, Minas Gerais.
Eu privilégio morar lá e realmente, amigas, muitas pessoas já me perguntam, por que você não mora na roça? Gente, morar na roça, você tem que trabalhar com as coisas que tem lá. E aonde eu morava em Andrada, só empregava pessoas de homens, né, para mexer lá, porque era um serviço muito braçal, braçal que exigia força, colocar as coisas em cima do caminhão, e não tinha trabalho ali para mulher. Então, gente, era muito gostoso gravar para vocês. Eu gostava bastante de morar lá. E eu tinha dois gatinhos que eu mostrava para vocês. Um que era mais do mato do que meu, que era a Nina. Ela só vinha para comer, mas era muito boazinha. E tinha o meu gatinho Floquinho, gente, que infelizmente o cachorro pegou ele. Ai, eu sou tão triste em contar isso pra vocês, gente, porque quem é apegado em ter um animalzinho, assim, gente, é muito triste. E a Nina, o dia que eu fui me mudar de lá, não consegui pegar ela, por causa que ela era do mato mesmo, gente. Eu falo do mato porque, assim, ela se acostumou, então eu dava ração para ela, eu tinha um amor nela, sabe? E eu gravava ela para vocês de vez em quando. Então ela ficava ali, de repente ela sumia uns 2, 3 dias, voltava de novo. Então era uma gata boazinha do focinho cor-de-rosa, gente. Ela era muito bonitinha. E então eu compartilhava isso com vocês. E eu tenho muita coisa para gravar aqui para vocês de coisas que eu passei em roças. Eu comecei por Águas da Prata, né? Então, ali tudo começou. Depois, eu fui gravando minha vida para vocês, minha rotina, morando na roça. A casa era grande, gente. Eu já tinha muita dificuldade. Eu fiquei muito doente lá também. Eu fiquei, acho que 3 meses sem gravar para vocês. Antes do meu sobrinho, Samuel, nascer, eu fiquei muito depressiva, muito mesmo. Aconteceu algumas coisas. Por isso que eu falo, quando eu falo para vocês que a depressão, ela vai ficar numa situação agravante perante coisas que foi acontecendo, você foi aguentando, e aí, de repente, aquilo te desmorona. Então, eu fiquei 3 meses assim, sob a ajuda de muitas pessoas. Na época, meus pais achou que teria que até me internar, sabe? Porque por medo, né, gente, de acontecer alguma coisa, mas eu superei. Eu consegui, graças a Deus. E graças a Deus, quando eu falo, gente, é graças a Deus mesmo, porque só quem passa sabe quando você começa a se erguer e fica feliz por aquilo. Gente, então, na época, falando com vocês assim, eu morava na roça também, era muito distante de tudo. E eu queria falar para vocês sobre viver, tipo assim, hoje a minha situação hoje eu vejo como uma pessoa vivendo na solitude. Eu me acostumei com a minha companhia, eu gosto da minha companhia. Eu gosto, porque assim, eu sinto a presença de Jesus na minha vida, no meu lar, e isso é muito importante, gente. Então, claro que a gente às vezes quer alguém para conversar pessoalmente, não é como se fosse online, né? Que é virtualmente, mas eu gosto bastante dessa vida que eu tenho, sabe? Não é, eu não me sinto na solidão. Já tive vezes de estar na solidão, porque quando você tá ali você tem uma recaída da depressão, aí a solidão chega junto, as coisas se misturam dentro de você, a tristeza. Você não tem ânimo pra nada, gente. Eu não tinha ânimo pra nada, então qualquer coisa que eu fizesse que não fosse pra fora, pra mim era 1000 vezes melhor do que nunca. Então aí quando você começa a regularizar esses sintomas da depressão, eu começo a ver a minha situação como uma pessoa que gosta da própria companhia, gosta de organizar as coisinhas. Não que eu não gosto de ninguém, gente, muito pelo contrário. Quando eu topo com alguém, gente, eu pareço uma maritaca.
Gente do céu, quando eu tava saindo para vender os lanchinhos e alguém conversasse comigo ali, nós ia. E então, amo a minha família. Vocês já me perguntaram muito, morar longe da família. Gente, já morei muito longe da minha família. No primeiro relacionamento, de eu ficar assim, quase 5 anos morando em um local e não ter geralmente que nem minha condição. Se eu pudesse ver meus pais, gente, eu queria ver eles todo mês, mas é aqui uma peleja para pagar até o aluguel, mas eu creio que até o final do ano eu vou estar lá fazendo a visita para eles e vou poder compartilhar, claro, com vocês tudinho. Mas tenho que trabalhar muito, gente, para mim me manter e ter esse privilégio de poder ver meus pais. Enfim, não é muito longe, gente. Acho que é umas 6, 7 horas de viagem daqui para lá, de ônibus. Aí tem que pegar outro ônibus, pegar outro carro para subir até lá. Geralmente nem todos os carros sobem para lá, porque o nome da fazenda tem até um nome, né? Porque assim, eu não vou ficar falando, porque é algo particular dos meus pais, mas o nome da fazenda já diz tudo. Então, é sobre isso, tá, gente? Então, em questão de viver sozinho, eu vejo eles praticamente quase todos os dias em chamada de vídeo. É como eu falo pra vocês, não é igual, mas eu creio que até o final do ano eu possa, sim, estar fazendo essa visita, porque eu necessito, gente. A gente sente saudade. Gente, eu sou uma pessoa muito, muito, sabe? A minha mãe mesmo, ela fala, Marília, nossa, a Marília as crianças sentem falta, gente. Eu era doida que saia cantando, gritando, falando, bom dia, te amo. As crianças amavam, gente, principalmente Samuel. E eu sou assim, muito de amar, beijar, falar, sabe, gente, expressar. Eu amo vocês, ai, que tudo. As criancinhas ficavam doidas. E na hora de comer, então, nem se fala, né, gente? Porque eu comia e dava pra eles e eles amavam, né? Então, é sobre isso que eu queria dizer pra vocês, que é uma coisa boa, mas eu creio, gente, que eu vou fazer de tudo pra me manter, né? Meu aluguel, minhas coisas, minha comida, porque aí, dando um jeitinho daqui até o final do ano, eu quero estar fazendo uma visita pros meus pais, sim. E quero dizer isso pra vocês também, né, gente? Mas vai ser muito bom. E lembrando, gente, que eu sempre digo pra vocês, porque você... Gente, assim, meu pai morava num local, eu quero explicar isso também nesse vídeo. Ele morava num local que eu compartilhei vídeo pra vocês quando eu me separei. E era realmente ali que eu ia morar. Eu tava morando de favor até no quarto dos meus pais. Não era o meu quarto. Eles dormiam no quarto do André com o Samuel e eu ficava ali. Então, ali gravando pra vocês, eles ficaram ali até mais ou menos um ano. Depois eles se mudaram. Eles mudaram pra outra fazenda, outra cidade. Então, eles se mudaram para um local muito mais longe. Meu pai, ele não tem casa própria, meu pai é aposentado, minha mãe não é aposentada. E lá, o homem ajustou eles para eles morar, só eles, ainda não queria criança. Gente, aí de começo... Estão furando ali. Meu Deus. Então, gente, era para eles morar lá. E era um casal, né? Meu pai cuidando ali do local e não ter. Estão furando a parede aqui. Então, aí depois, meu pai falou que não podia, porque tinha 2 netos que moravam com ele. Ela acabou aceitando, ela falou assim, então, seu José, infelizmente, como aqui é, né, assim, então fechamos assim. Então, de visitar, tudo bem, mas de morar... Então, gente, eu jamais queria descolocar meus pais de algum lugar. Enfim, e lá é muito difícil para eles também, sabe? Então, vamos vivendo a vida assim. E claro, gente, em nome do Senhor Jesus, esse ano acontece, sim, eu creio nisso. Essa visita aos meus pais. E quero trabalhar muito para que isso aconteça. Até o final desse ano. Então, gente, é isso.
quando tudo começou foi assim, trazendo para vocês sempre tudo, compartilhando tudo com vocês, com muito carinho, muito amor, como eu sempre fiz. Eu gosto de estar com vocês. É uma alegria para mim poder compartilhar a vida com vocês, desde os acontecimentos não muito bons e acontecimentos bons, e eu creio que vai melhorar em tudo. Mas eu estar sempre aqui relatando a minha vida, tudinho com vocês. Então eu quis contar esse começo para vocês entenderem onde tudo começou. Foi em 2019, mas no começo eu não era muito constante nos vídeos porque eu tinha problema com a internet. Aí fui ter essa constância de vídeo bem no finalzinho de 2020, quase em 2021, que foi, aí depois entrou a monetização do canal, comecei a receber. Ai, gente, vocês não têm ideia de quantas coisas eu tenho para contar para vocês que estão chegando e relembrar com as pessoas que me acompanharam. É um prazer enorme poder compartilhar tudo aqui com vocês. E sejam sempre muito bem-vindos a esse canal Marília. E obrigada a todo mundo que tem me acompanhado. Deus abençoe.